No telemóvel ou no computador, a pornografia está hoje ao alcance de um clique, mas foi só há 50 anos que um filme pornográfico estreou legalmente em Portugal. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso e lá encontramos a história dessa estreia, em agosto de 1976, com sessões de manhã, à tarde e à noite. Eu critico, por exemplo, ver aqui pequenas, como a gente vê, uma, por exemplo, estava ao meu lado, eu até sinto um bocado de vergonha, realmente era ao pé de uma pequena que está a ver esses filmes. Portanto, acha que é um filme só para homens, é isso? Acho que sim, pá. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Estávamos em 75. A estreia de um filme pornográfico tardava nas salas de cinema portuguesas, mesmo que a censura tivesse sido abolida logo depois do 25 de abril de 1974. Um ano e meio depois da Revolução, o que o país discutia ainda era apenas o filme Emanuel, uma fita erótica com Sylvia Kristel no papel principal. Quase meio século de ditadura fazia-se ouvir no Vox Populi, à saída de uma sala de cinema, num documentário da RTP, conduzido por Maria Elisa Domingos, que ouvimos neste som de abertura. Os filmes pornográficos chegaram apenas no ano seguinte, estreia exclusiva no Capitólio, em Lisboa, para maiores de 18 anos, com o filme Garganta Funda. A estreia mundial deste filme tinha ocorrido 4 anos antes, em Nova Iorque. Aberta a porta, seguiu-se a exibição de outros filmes pornográficos e até a abertura de salas dedicadas em exclusivo a este tipo de filmes. Com a televisão, as cassetes de vídeo e mais tarde a internet, a pornografia saiu das salas de cinema. Hoje, a legislação mantém restrições à transmissão de pornografia em televisão de acesso não condicionado e prevê até mecanismos de proteção de menores. Mas o acesso à pornografia na internet continua a ser muito fácil, até para menores de idade. Recuamos 50 anos para lhe contar, com a ajuda de Luís de Freitas Branco, como tudo começou em Portugal. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Luís de Freitas Branco. Do verão quente de 75 passamos para o verão quente de 76, em sentido literal. Estava calor nesse agosto, mas também porque o cinema trouxe algo que era impensável 2 anos antes: filmes pornográficos. A novidade mereceu o debate político? Olá Paulo, obrigado pelo convite. A estreia do primeiro filme pornográfico em Portugal foi um acontecimento cultural, mas também profundamente político. O que me atraiu a esta história foi esse lado. Isto não é só a estreia de um novo género de cinema em Portugal. Isto é a história de um país que, depois de 48 anos de censura, de ditadura, de repente deparou-se com uma questão existencial: quem é que somos, para onde vamos, que identidade é que temos? E havia respostas muito contraditórias para esta pergunta. E surgiu uma guerra cultural na música, que é a parte que me interessa muito, no teatro, mas também no cinema. E a Garganta Funda foi um espelho desta trincheira ideológica que surgiu na altura. Eu escrevo no artigo que, para uma certa direita, a Garganta Funda representava a degradação moral desde o 25 de Abril e, para uma certa esquerda revolucionária, a degradação moral desde o 25 de Novembro. É exato, porque estamos aqui em 76, portanto já o 25 de novembro tinha acontecido. O primeiro parágrafo do teu texto na revista termina com um aviso feito à época em que estreou Garganta Funda, e passo a citar: ficará a saber que é um filme pornográfico, depois é consigo. E também termina refletindo sobre o uso consciente da liberdade de ação. A novidade era tão grande que ninguém queria responsabilizar-se pelo que podia acontecer a quem comprasse o bilhete, pela vergonha que
podia existir se alguém soubesse que foi ver aquele filme, o que é que estava a acontecer. A verdade é que havia uma grande incerteza de toda a gente, dos jornalistas, dos gerentes de cinema, do público, do que é que iria acontecer. Tanto neste filme pornográfico como nos filmes eróticos que já vamos falar. Havia suposições que as pessoas podiam levantar-se, podiam rasgar a tela, ou coisas piores, indecentes. Não se sabia, e é muito curioso ler entrevistas da época dos gerentes de cinema, todos orgulhosos, a dizer: não, o povo portou-se ordenadamente, ninguém se levantou. Exatamente, ninguém se levantou para ir embora. Sim, exatamente. A exibição do filme, como é óbvio, mereceu reportagem na imprensa. Que relato ficou do visionamento e da saída do cinema quando o filme acabava? Foi um grande acontecimento mesmo, estreou no Capitólio, uma grande sala, sessões em exclusivo. Em exclusivo, sessões esgotadas de manhã, final da manhã, vá até à meia-noite, sobretudo homens, como seria de esperar, mas também casais, mulheres. Os jornalistas na altura relatam o choque das pessoas a ver pela primeira vez sexo explícito. Claro, algumas dicas dos engraçadinhos no fundo da sala, que faz parte. E à saída, as poucas pessoas que cedem ser entrevistadas, é curioso que umas descrevem o filme como monótono, a história como uma desculpa para certas cenas. Sim. O que é verdade para quem já viu o filme. Exato. Qualquer filme pornográfico normalmente é. Sim, e há um crítico de cinema, curiosamente levou a sério a missão de fazer a crítica, e ele descreve banal e medíocre. Certamente nunca um filme foi tão escrutinado, pornográfico como este. Exatamente. Até porque era o primeiro e, portanto, toda a gente queria perceber exatamente não apenas a pornografia, mas a qualidade do cinema que estava em exibição. A fita, como já vimos, estreou num único cinema, e tu estavas a lembrar, tinha várias sessões ao longo de todo o dia. O sucesso do Garganta Funda trouxe rapidamente outros filmes pornográficos para as salas de cinema? Sim, passado uma semana já estava em sala o Êxtase Sexual da Macumba, com a mesma Linda Lovelace, que é a atriz principal da Garganta Funda. E que ficou famosa, claro, pelo menos em Portugal. A Marlene e o Senador no Alvalade. Contudo, a estreia ainda era esporádica, os cinemas específicos de pornografia só iam surgir mais tarde. O que havia sim muito no cinema era o cinema erótico. Vamos falar daqui a bocadinho. É isso, vamos olhar para ele, para o cinema erótico que estreou logo depois do 25 de Abril. O cinema erótico era bastante mais consensual, ainda assim tinha cenas únicas, não é? Ainda assim foi muito polémico, ou igualmente polémico, porque tens que ver que foi logo a seguir ao 25 de Abril. Certo. A censura é abolida e os distribuidores e os exibidores percebem rapidamente que o público estava nesta febre desejoso, claro, do cinema erótico. Havia cartazes espalhados por Lisboa, das mulheres nuas pintadas à mão, capas de revistas, e o público apareceu em grande força. Ora, os intelectuais e os agentes culturais eram absolutamente contra este tipo de cinema, era considerado reacionário, amando do grande capital, da burguesia, da social-democracia, que era uma ofensa enorme na altura. Sendo que o povo, coitado, ingênuo, inculto, segundo estas pessoas, não conseguia resistir ao erotismo. Aliás, no som de abertura deste episódio está um homem a sair do Emmanuel, o grande filme erótico, um dos grandes sucessos da altura. Numa reportagem feita pela RTP, onde são ouvidos vários cinéfilos e vários especialistas do cinema, exatamente colocando em causa a necessidade de ter esses filmes ocupar tantas salas. Ainda assim, dás conta de que chegou a ser ponderada a proibição do filme O Último Tango em Paris, um filme de Bernardo Bertolucci com Marlon Brando e Maria Schneider. O que é que se passou de facto com este filme? Sim, um dos primeiros grandes testes à liberdade de expressão após o 25 de Abril é a estreia do Último Tango em Paris, do Bertolucci. O livro era muito conhecido já dos portugueses, havia reportagens dos batidores entre o Marlon Brando e Maria Schneider, que fazia correr tinta, portanto havia uma grande expectativa. E para este filme, como qualquer filme depois do 25 de Abril estrear, tinha que passar por uma recém-formada Comissão da Classificação Etária dos Espetáculos Cinematográficos. Ou seja, à custa de determinar a idade para ver o filme, exatamente, ainda se fazia um bocadinho de censura, não é? Ou pelo menos tentava-se. Mais ou menos. Era uma comissão que tinha intelectuais e académicos, eles recebiam os filmes das distribuidoras e tinham que atribuir uma idade. Mas, em última instância, poderiam impedir o filme. E o Expresso revela, na altura, que eles queriam impedir o filme e, por acaso, na semana passada, li uma fonte que não veio a tempo deste artigo, confirma que eles, num primeiro momento, impediram o filme.
Só que a pressão pública, isto depois saiu em todos os jornais, obrigou-os a dizer que não. Obrigou-os a dizer que não, a lançar o filme. Só que nesse comunicado eles revelam uma coisa muito curiosa, que já tinham proibido um único filme chamado Suécia, Paraíso ou Inferno, que eu não aconselho ninguém a ver. Exato, é muito mau. É um documentário, entre aspas, italiano, que encenam cenas de sexo a fingir que é na Suécia. Tu falas disso no teu texto. É mesmo muito mau. Só que na ausência de legislação sobre pornografia, isto é um caso raro de censura após o 25 de Abril. Exatamente, por isso dizia que ainda se tentava de alguma maneira, e neste filme, O Último Tango em Paris, que é conhecido da maioria das pessoas, não há nada ali que leva a que alguém pense que o filme não se pode ver. No pós-25 de Abril, ainda estávamos a falar, ainda houve censura, não apenas da Comissão Especializada, mas também de intelectuais ligados à cultura. Aí a censura, ou seja, não era proibir o filme, era criticar que esses filmes se vissem. Há pouco estávamos a falar sobre isso. Não é? Na verdade, o único ponto que realmente é censurado é logo após o 25 de Abril, na tomada de posse do primeiro governo provisório. A Junta de Salvação Nacional diz que é absolutamente proibido espetáculos que explorem a sexualidade de forma pornográfica, por atentarem ao público. Mas isto, quando se cria a comissão, isto cai. Só que sucede que, como se viu, era possível proibir a saída dos filmes. Certo. E esses intelectuais que tu referes e as pessoas que apoiavam o governo provisório estavam um bocadinho de mãos atadas, na verdade. Porque se não havia censura, se não podiam nacionalizar os cinemas, nada podiam fazer. Eu relato no artigo que entre as coisas que fazem é pressionar os empresários, tentar alertar o público, há manifestações em frente aos cinemas, uma associação, eu não refiro no artigo, consegue trocar alguns filmes de Lisboa eróticos por políticos, mas estavam a remar contra a maré e o público queria ver os filmes. Exato, e como queria ver os filmes e os cinemas tinham que ser rentáveis, os filmes lá acabaram por passar. Nós estamos a falar da estreia do cinema pornográfico, dos filmes pornográficos em 76, ou seja, já tinha decorrido o 25 de novembro. Também aqui pode dizer-se que o 25 de novembro também trouxe a liberdade prometida pela Revolução de Abril. Sem dúvida, porque durante o PREC, também por motivos que se percebe, havia tanta coisa por fazer, a lei da pornografia não era uma prioridade. E o 25 de novembro e sobretudo a eleição do primeiro governo constitucional em abril de 76 abriu caminho para haver uma lei de pornografia que em linhas muito gerais diz que só pode ser vendida a pessoas de maioridade, estabelecimentos especializados, e os filmes seriam sobretaxados. Mas isto não resolveu uma questão de fundo, que se calhar hoje ainda é debatível, que é o que é afinal pornografia. E teria que ser novamente esta comissão etária a responder a esta questão. Até para poder classificar esses filmes obrigatoriamente como para maiores ou proibidos a menores de 18 anos. Voltamos à discussão sobre o que foi sendo feito e discutido para falar de um filme que também referes no teu trabalho. O que é que se passou com o filme do Pasolini, Salò ou os 120 Dias de Sodoma, que podia ter sido exibido antes do Garganta Funda? Foi isso que aconteceu? Tem muito a ver com esta questão de o que é pornografia. O filme a Comissão recebe logo no início de 1976 o filme de Pasolini, que já era muito conhecido. A Comissão não se pronuncia sobre o filme, adia até às eleições, o PS ganha as eleições, o Manuel Alegre fica com a pasta do Ministério da Comunicação Social, mas também empurra o assunto com a barriga. Mas tu estavas a referir o Saló. Não, mas para depois das eleições, porque havia medo de ser prejudicado politicamente e, portanto, adiar para depois das eleições para não interferir. Exatamente, não é? Mas mesmo depois das eleições o filme continua a não sair e a distribuidora decide entrar na justiça. A Comissão, diz o Expresso na altura, acusada de censura, farta-se e decide lançar o filme. Como é que este filme foi lançado? E aqui é que surge, curiosamente, o primeiro filme pornográfico. Antes de lançar o Salò, que não é um filme pornográfico, é um filme intenso, mas não é pornográfico, eles reúnem um grupo de psicólogos e especialistas para avaliarem qual é que seria o impacto da população de sair o Salò. E aproveitaram que este grupo está reunido e meteram, olha, já agora avalia a Garganta Funda que também recebemos, e ajuizaram e bem o Pasolini como qualidade e as proezas da Linda Lovelace como pornografia. Exatamente. Mas isto para dizer que, portanto, Salò podia ter sido estreado antes do Garganta Funda, e o Garganta Funda, que era claramente pornografia, conseguiu passar à frente em termos de estreia. Estávamos, para fechar a nossa conversa,
nesta altura nós estávamos à frente de espanhóis que saíram da ditadura depois de nós. Isso atraiu os espanhóis a Portugal para ver as novidades? Há relatos muito curiosos de espanhóis a atravessar a fronteira, mas eu acho que isso vai muito além do cinema. Havia muita coisa cá. Havia espetáculos de striptease que não havia antes, com vedetas internacionais que vinham cá de propósito. Havia dançarinas de nu integral no teatro de revista, que também era uma novidade. Eu falo no artigo de cassetes com gemidos de francesas que havia à venda. Havia uma música nessa altura muito conhecida, exatamente francesa, que era por causa do gemido. As revistas pornográficas começam a sair. Sim. Casas de alterne sem lei também específica na altura. Portanto, como uma revista diz na altura, que podia ser quase um panfleto turístico, Lisboa, a capital da pornografia. Também pode ler na revista do Expresso. Há 30 anos foram uma bandeira nacional. Hoje, vítimas das cheias e de uma obra abandonada, as gravuras rupestres de Valdecoa estão ameaçadas. O arqueólogo que condenou a criação do parque e o ministro da Cultura de então lançam o alerta. A bacia do Mediterrâneo e os países envolventes são produtores de vinho. As uvas foram-se constituindo como castas variadas, fruto das mutações que hoje conhecemos com bases científicas. Muitas estão em Portugal e são autóctones. Estudá-las e preservá-las é a missão da Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, a Porvide, que está em Pegões e tem 140 hectares de terra para fazer os seus trabalhos. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.